Olá! No SNTV nós estamos começando uma série especial a respeito dos 8 remédios naturais. E um deles é a água, esse líquido maravilhoso que está aqui nas minhas mãos. Mas olha só que interessante, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem sabor, mas tem qualidades impressionantes. E para conhecer um pouquinho mais a respeito da água, nós vamos conversar hoje com o Dr. Fernando Vitor do Carmo. Ele é urologista e vai passar para a gente algumas informações bem importantes a respeito desse tema. Acompanhem com a gente. Doutor Fernando, obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente. Quais são, doutor, os benefícios que a água traz aí para a nossa saúde e quanto de água a gente deve beber diariamente? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E a água, ela é fundamental na nossa composição. E o corpo humano varia de 94% formado de água na fase embriológica até 70% composto de água na nossa fase adulta. Isso está diretamente relacionado aos benefícios da água para o nosso corpo. Pessoas que ingerem a quantidade correta de água por dia têm a sua pele mais hidratada, têm um ritmo intestinal mais favorável, sem obstipação intestinal, ou seja, não têm as fezes ressecadas. Pessoas que ingerem a quantidade de água por dia, 25 ml por quilo por dia, que é a quantidade correta. Então, a quantidade vai variar de acordo com o peso, né, da pessoa. Interessante que as pessoas falam muito em 8 copos, genericamente, mas não é, né? Não é. É legal a gente fazer esse cálculo, então, 25 ml por quilo corporal, né? Por quilo corporal. Além do benefício de uma hidratação da pele, de um ritmo intestinal sem ressecamento, a ingesta de água no seu nível adequado evita com que se forma cálculos renais. E existem cálculos que são infecciosos. Tem pacientes que procuram no consultório com infecção urinária de repetição e se deve à baixa ingesta de água. Às vezes não precisa nem de tomar o remédio, é simplesmente aumentar a ingesta de água, que isso já tira da vida do paciente o incômodo da infecção urinária. Pelo que o senhor está falando, então, a água tem a ver com todo o nosso ritmo corporal, não é? Sem dúvida nenhuma. A água ela trabalha desde o componente de formação das nossas células até o seu funcionamento na última instância dos últimos dias de vida nosso. Ok, doutor Fernando. Agora, uma outra pergunta que as pessoas, inclusive, têm muita curiosidade de saber, né? É possível a gente substituir a água por outro líquido, como suco de frutas aí, e ter os mesmos benefícios? Embora o nosso organismo tenha a capacidade de absorver o que interessa a ele, é bom termos em mente que os outros líquidos, existem substâncias que podem trazer prejuízos ao nosso corpo, diferente da água, que quando ela é ingerida, ela é absorvida e não tem componente que faz nenhum dano, né, ao nosso corpo. Porque quando nós ingerimos, por exemplo, um refrigerante, existe um pH diferente no refrigerante, existe oxalato de cálcio no refrigerante, isso vai resultar em alteração da função renal e pode até formar cálculos renais. Por isso que a água não tem o pH correto, tem a solubilidade de oxigênio dentro dela correto e existem os componentes corretos que o nosso organismo vai precisar. Ela tem tudo que o nosso corpo precisa, né? O ideal é não substituir realmente, é ideal beber água e água à vontade, né? Água à vontade. Você falou agora há pouco a respeito dos benefícios. Agora vamos falar um pouquinho dos prejuízos, né? Quem não bebe água na medida adequada, que o senhor já ensinou pra gente aqui, que seria 25 ml aí por quilo corporal, quem não bebe água está correndo risco de sofrer que tipo de doenças, que tipo de problemas? Como a água está diretamente ligado ao pH do nosso corpo, quando o pH do nosso corpo altera, as células cancerígenas, elas também têm uma maior força para proliferar. Então, a água, corretamente, ela vai manter o nosso pH
celular adequado, e isso evita com que as nossas células elas trabalhem em ambiente desfavorável. A água, como ela hidrata a nossa pele, pessoas que se privam do uso da água com o tempo percebem que há um envelhecimento precoce maior. Pessoas que privam do uso da água da maneira correta também, como eu falei há pouco tempo, têm um número de infecção urinária recorrente maior, mais frequente na população do que aqueles que utilizam a água de maneira correta. Além disso, a falta de água no nosso organismo pode dificultar a excreção dos metabólitos do nosso organismo. É porque é através dela que toda a sujeira do nosso organismo, filtrado pelos rins, são excretados. Um outro prejuízo que pode acarretar a falta de água é, às vezes, a pessoa ficar um pouquinho letárgica, sonolenta. Meio devagar, né? Um pouquinho devagar. A água, ela serve para que as células funcionem na sua eficiência máxima. E isso faz com que a pessoa tenha disposição, não anda fatigado, não anda cansado. Ok, doutor Fernando, muito obrigada pelas informações que o senhor deu para nós. Você viu aí o quão importante é beber água. Se você quer ter uma vida mais longa, mais saudável e economizar dinheiro na farmácia, não precisar gastar dinheiro na farmácia, beba muita água. E sabe, Deus que nos criou, Deus que criou a água, Ele sabe o quão importante é esse líquido. E na Bíblia nós encontramos vários versos que falam a respeito disso. Eu quero citar só um para você. Apocalipse 22, verso 17, diz para nós: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Pense nisso, tá bom? E acompanhe com a gente toda a série sobre os remédios naturais. Um abraço e até a próxima edição.